Olá! Convido vocês a compreender os principais aspectos do planejamento de carreira. O planejamento de carreira, na verdade, ele vai estar vinculado aos seguintes aspectos: escolher, estabelecer os objetivos e metas da organização e determinar as ações e políticas necessárias para o seu desenvolvimento. O planejamento de carreira estabelece uma interação entre todas as áreas da empresa, juntamente com as oportunidades que as áreas vão apresentar para os seus colaboradores. O planejamento de carreira visualiza o alcance dos objetivos individuais, a valorização do capital humano e a evolução nas relações de trabalho. O planejamento da carreira, ele vai atuar diretamente nas ações no subsistema de recursos humanos, fazendo com que a carreira e o desenvolvimento profissional aconteça de forma mais específica e estratégica. Um plano de carreira, ele deve começar por colocar a pessoa certa no lugar certo. É concorrer pelo talento. Um bom exemplo disso acontece muito em empresas que têm equipes de vendas. Em muitos casos, o melhor vendedor é colocado como gerente de vendas. Nem sempre esse vendedor tem a melhor condição para fazer o gerenciamento de uma equipe. Então, colocar a pessoa certa no lugar certo é o primeiro passo para se fazer a gestão de vendas. O segundo passo é oferecer uma ideia. Ou seja, um funcionário não pode estar participando de uma empresa, trabalhando numa empresa, simplesmente buscando a sua remuneração no final do mês. Ele deve compartilhar de uma ideia. Esse comprometimento do funcionário é buscado através do compartilhamento de ideais. A empresa tem que ter seus valores e seus funcionários devem compartilhar desses mesmos valores. Devemos conhecer profundamente esses clientes. Quanto mais a gente conhece do cliente interno, do nosso funcionário, do nosso colaborador, maiores serão as chances de acertarmos suas necessidades. O comprometimento, concorrer pelo talento, colocar a pessoa certa no lugar certo, são alguns passos para que se possa construir uma carreira, uma gestão de carreiras. O desenvolvimento da carreira do profissional está vinculado ao seu desenvolvimento próprio, à sua qualificação profissional. A partir daí, fica fácil evidenciar que o seu crescimento vai acontecer de forma que a empresa proporcione isso a ele, Então, ele busca a qualificação, a empresa dá a oportunidade e o crescimento acontece, O planejamento da carreira, ele acontece de uma forma clara e objetiva. Vamos ver a análise da cultura e do clima organizacional em relação ao planejamento de carreira. Para compreendermos a cultura e o clima, é necessário analisar o contexto social da organização, entender o capital intelectual, que são as pessoas, o capital financeiro, que é a dependência de recursos, a tecnologia e o ambiente externo, que são os consumidores e o mercado. A cultura organizacional é formada e observada por meio de 3 dimensões interdependentes. Primeiro, o material, que vai relatar o ambiente físico, os recursos materiais e a tecnologia aplicada à sua cultura. Depois nós teremos o psicossocial, que é as relações formais e informais de poder, de tomada de decisão. E depois vem a ideologia, os componentes conscientes e inconscientes das normas e valores. Segundo o autor Shen, ele define cultura organizacional como um padrão de crenças inventadas, descobertas e desenvolvidas por um determinado grupo. Essas crenças, elas vão levar a uma adaptação externa e uma integração interna, podendo também complementar a cultura, que é o conjunto de hábitos e interações e relacionamentos sociais típicos de cada organização. O que isso significa, na verdade? Significa que a organização tem uma filosofia que pode ser baseada em uniformes, crachás, formas de atendimentos e padronização. Vamos ver o conceito de cultura segundo o autor Hidalberto Chiavenato. Cultura é um padrão de assuntos básicos de desenvolvimento organizacional compartilhados que um grupo aprendeu como maneira de resolver seus problemas de adaptação externa e integração interna e que é transmitido aos novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas. Veja que esse conceito de cultura, ele vai definir para nós uma integração e uma adaptação das crenças das pessoas, daquilo que elas acreditam
né? Isso vai transformar a cultura de uma organização, vai identificar toda uma sociedade. A cultura interfere na forma como a pessoa vê o mundo, como ela percebe as coisas. Cada indivíduo foi criado numa cultura, numa determinada cultura e nos valores que ele adquiriu. Todos esses valores, eles vão ressaltar e vão criar, na verdade, um valor sobre as coisas. Desta forma, o mundo é visto de diferentes maneiras pelas sociedades humanas. A cultura compreende a totalidade das criações humanas e pode ser definida em diferentes formas. A primeira dela é uma cultura mais conservadora, que se caracteriza pela rigidez e pelo conservadorismo. E a segunda é uma cultura mais flexível e adaptativa, né? Ela é maleável, caracterizada principalmente pela adaptação e transformação da organização e toda a sua volta. Dentro da organização, a cultura pode ser diagnosticada através do quê? Processo de progressão na carreira. Tempo de permanência na empresa. Do que fazem e escrevem os membros da organização. Tipos de mitos e crenças que são transmitidos através dos processos de comunicação. Esses fatores envolvem parte de um conjunto de variáveis da cultura organizacional e do clima organizacional. Esses fatores são insatisfação, motivação, busca de produtividade, de uma melhor produtividade e principalmente o alcance do resultado. Esta motivação está atrelada ao clima, que constitui o meio interno e a atmosfera psicológica. Esse clima envolve fatores estruturais como tipo de organização, tecnologia, política de recursos humanos, metas, regulamentos, atitudes e comportamento social. Esse contexto, na verdade, ele vai formalizar o clima organizacional, né? O clima da empresa. A partir daí, nós vamos poder ter um clima bom ou um clima ruim. O clima bom vai predominar atitudes positivas e melhoria no trabalho. O clima ruim, ele vai proporcionar conflito e desorganização. Vamos ver o trecho do filme A Fuga das Galinhas, que ele vai relatar como podemos influenciar os nossos colaboradores através de um clima bom. You want to fly, huh? Well, it ain't gonna be easy, and it ain't gonna happen overnight either. You see, flying takes three things: hard work, perseverance, and hard work. You said hard work twice. That's because it takes twice as much work as perseverance. Codswallop. Now, the most important thing is we have to work as a team. Which means you do everything I tell you. Right, let's rock and roll! O trecho que nós vimos do filme, ele vai nos mostrar como o trabalho em equipe e o planejamento das ações vão interferir num clima favorável dentro da empresa, contribuindo também para o entendimento da filosofia e cultura organizacional e, principalmente, influenciando o clima de toda a empresa, tornando um clima agradável e bom no contexto das relações de trabalho. Vamos identificar e diferenciar as organizações formais e informais. Vejamos agora o conceito de organização. Uma organização é um conjunto de cargos funcionais e hierárquicos, onde todos os funcionários devem se sujeitar às normas de comportamento. A organização linear,
ela vai estabelecer uma hierarquia de autoridade. Ela vai estar vinculada a um organograma onde o colaborador, que é gestor, que está à frente de uma área, ele tem mais autonomia e autoridade para gerenciar a sua área. Como exemplo de uma organização linear, vamos ver uma empresa industrial que vai ter um organograma baseado nas áreas de vendas, produção e financeiro. Vamos apresentar a organização funcional. O que a organização funcional aborda? Qual é a sua estrutura? A organização funcional, ela tem como princípio a especialização das funções. Ela vai buscar especialistas. Ela está baseada numa estrutura funcional, a empresa passa a ter uma comunicação mais eficiente e com qualidade e busca sempre a solução de problemas. As suas principais características funcionais são autoridade funcional, né, e dividida, que quer dizer o quê? É uma autoridade, uma hierarquia voltada para a autonomia. Linhas diretas de comunicação, que significa uma comunicação mais atrelada e mais limpa, na verdade sem ruídos. A descentralização das decisões, as decisões são tomadas de forma descentralizada e, por fim, a ênfase na especialização. A organização funcional, ela vai ter como prioridade buscar a especialização dos seus profissionais. Vamos pensar na organização Lean Staff. A organização Lean Staff é a combinação da organização linear e a organização funcional. E ela está baseada nas seguintes vantagens. Apresenta uma característica mais complexa, né? E essas características, elas são baseadas na comunicação. São elas: fusão da estrutura linear com a estrutura funcional, né? Coexistência entre as linhas formais de comunicação com as linhas diretas de comunicação. Desta forma, nós vamos ter uma comunicação mais objetiva e significativa entre as áreas. Também vamos ter como característica a separação entre os cargos ou órgãos operacionais. Isso quer dizer, entre os executivos, né, e os órgãos de apoio, que são os assessores e gestores ou subgestores que a área precisa. Também teremos como uma característica bem importante da organização Lean Staff a hierarquia versus a especialização. O que nós vimos na estrutura funcional, para a organização Lean Staff, o que vai evidenciar não é só a especialização, e sim uma hierarquia da sua especialidade. O conceito de organização informal, ele tem origem nas necessidades do indivíduo e nas necessidades da empresa. Ele também está atrelado ao contexto da organização formal. O que isso quer dizer? A organização informal é uma organização mais flexível, mas ela também tem as suas características evidenciadas por uma estrutura formal. Quais são essas características? A relação de coesão ou antagonismo, né? Oposição a esses ideais. O status, que é os indivíduos interagem com os grupos informais. A colaboração espontânea. Os padrões e relações e atitudes, os padrões e desempenhos nos grupos informais. E a organização informal ultrapassa, na verdade, os conceitos da organização formal. O seu principal papel, na verdade, está vinculado ao nível hierárquico e à composição da organização formal, atrelado à sua flexibilidade e informalidade dos processos. Vamos ver a compreensão do planejamento quantitativo e qualitativo. Vamos ver a compreensão do planejamento quantitativo e qualitativo. O planejamento quantitativo e qualitativo, ele vai estar atrelado às necessidades das pessoas e ao objetivo geral da empresa. É preciso fazer uma análise quantitativa e uma análise qualitativa desses objetivos e do ambiente. O planejamento quantitativo vai se referir ao número de pessoas, na verdade, ao número de pessoas necessárias para desempenhar a função, né? O planejamento de gestão de pessoas deve considerar, na verdade, um número de pessoas suficiente para estar trabalhando e atuando na empresa de forma eficaz.
A análise qualitativa, ela vai referenciar, na verdade, a questão da especialização dentro da empresa. Ela vai buscar especialistas, né? Ela vai fazer um planejamento através das suas especializações. Já a análise quantitativa representa aspectos como avaliar o número de pessoas, né, confrontando com cargos ou carga horárias disponíveis, né, a quantidade de pessoas disponíveis. O segundo passo é avaliar as necessidades futuras de pessoas, né? O terceiro passo é pensar no desenvolvimento de programas e projetos como recrutamento e seleção, atendendo às necessidades levantadas pela organização. Desta forma, podemos evidenciar que devemos fazer um planejamento qualitativo e quantitativo no desenvolvimento da carreira, buscando sempre a integração do cargo e do que a empresa necessita dos seus colaboradores. Vamos ver uma leitura de um case sobre a empresa McDonald's, como ela forma os seus próprios executivos através de um plano eficiente de carreira. O McDonald's forma seus próprios executivos através do plano de carreira. No Brasil, mais da metade dos gerentes ingressaram na empresa como atendentes, o primeiro degrau na escala hierárquica da companhia. Antes de ser atendente, o funcionário passa por um período de treinamento e, à medida que se destaca em suas atividades, ele pode ser gradativamente promovido a treinador, coordenador de equipe, trainee de gerente, segundo assistente, primeiro assistente e gerente de restaurante. Em todas as etapas são ministrados cursos de reforço nos centros de treinamento regionais. Uma vez atingido o posto máximo, o de gerente do restaurante, o funcionário pode continuar sua ascensão profissional assumindo outros cargos na hierarquia da empresa, mantendo-se na área de operações como consultor de um grupo de restaurantes ou passando a atuar em outras áreas até chegar a um posto de executivo da empresa. Como nós percebemos na leitura, a principal característica da empresa McDonald's é enfatizar o crescimento do profissional. Uma das ferramentas que ela usa é o treinamento e desenvolvimento desse profissional. Isso quer dizer que ele vai sendo treinado, vai sendo desenvolvido para conseguir atingir a sua carreira no máximo, no topo dela, e mesmo assim continua atuando e se desenvolvendo de uma forma bem mais ampla e significativa. Administração de carreiras como instrumento de gestão. A administração de carreiras como instrumento de gestão, ela está vinculada às suas principais características. Na verdade, a gente precisa perceber na administração da carreira quem são os nossos parceiros, como são os nossos fornecedores, acionistas e clientes. Todos aqueles envolvidos no interesse da empresa, no interesse comum. A gestão caracteriza pelas suas práticas e melhorias e também está baseada em dois pilares: as políticas, que são os princípios e diretrizes que norteiam as decisões e o comportamento do colaborador, as práticas, que são as normas, procedimentos, métodos e técnicas utilizados pela empresa. A administração de carreira, ela pode ser classificada da seguinte forma: através do suporte às decisões individuais para a carreira, que são instrumentos de autoavaliação, processos de aconselhamento profissional e feedback. Também temos suporte ao gerenciamento das carreiras, pela empresa, que são os programas e projetos de recursos humanos, previsão dessa demanda de recursos humanos, numa demanda profissional e de pessoas. E dos facilitadores da comunicação entre as pessoas e a empresa. Então, essa comunicação ela vai estar mais aperfeiçoada e vai estar vinculada aos gestores como conselheiros e orientadores. Todo esse cenário, na verdade, ele vai nos mostrar uma responsabilidade da gestão na carreira e aponta para instrumentos e métodos necessários para o crescimento profissional. Desenho de carreira. O desenho de carreira segue uma sequência lógica de cargos e de posições que a função pode apresentar.
O desenho de carreira, ele vai estar influenciado por diferentes aspectos. Podemos destacar os valores organizacionais, a especificidade da categoria profissional abrangida pela carreira, as características do mercado, dos recursos humanos, a inserção da gestão de carreira no contexto da gestão de recursos humanos da empresa, o momento histórico vivido pela organização. A estrutura em linha caracteriza-se pela hierarquia dos cargos. Como exemplo, vamos citar um analista de sistema. A sua estrutura de carreira, ela vai ser definida de que forma? Primeiro, ele vai ser um analista de sistemas júnior, um analista de sistema pleno, analista de sistema sênior e, por fim, um coordenador de grupo. Outro desenho de carreira é a estrutura em rede, que caracteriza-se por apresentar várias alternativas para cada posição da empresa, permitindo que o profissional estabeleça a sua trajetória. Na verdade, ele vai estabelecer a sua trajetória conforme os critérios de acesso estabelecidos. No exemplo que nós podemos citar nesse contexto, é que o colaborador pode estar interligado por uma rede em várias áreas. Isso significa que ele pode ser promovido ou almejar uma promoção, uma ascensão profissional em qualquer área da sua vontade ou na área da trajetória que ele considerar melhor para a sua carreira. Quanto à estrutura paralela, vamos ver o conceito do autor Joel Souza Dutra. Uma sequência de posições que uma pessoa pode assumir no interior de uma organização, orientada em duas direções, uma de natureza profissional e outra de natureza gerencial, sendo o acesso aos maiores níveis de remuneração e de reconhecimento oferecidos pela empresa garantido em qualquer uma das direções escolhidas. O conceito segundo Joel Souza Dutra, ele vai enfatizar a especialização e a gestão da carreira. Desta forma, o colaborador vai fazer escolhas. Esses critérios de escolhas vão estar ligados numa estrutura paralela, um seguindo o outro. Um exemplo de estrutura paralela é quando o colaborador adquire uma capacitação e uma qualificação e a empresa proporciona a ele um crescimento, uma promoção. Este exemplo deve estar seguindo de uma forma única. A empresa proporciona a ele um cargo e ele busca a sua qualificação. Existem outras formas de estrutura paralela. A mais conhecida é a estrutura Y. Essa estrutura tem como exemplo a base operacional, propriamente dita, a base técnica, que é a especialização, e a base gerencial, que é a gestão das áreas que a empresa está ofertando. Vamos ver os princípios do desenvolvimento gerencial. Hoje, o desenvolvimento gerencial busca as habilidades do gestor, o que o gestor tem a fazer na sua função. O gestor está atrelado ao contexto organizacional. Ele exerce uma função neste contexto e vai referenciar as suas habilidades, a sua capacidade e a sua visão geral, a sua visão sistêmica da empresa. Os gestores devem analisar o ambiente, diagnosticar as necessidades e avaliar as ações, a fim de garantir resultados positivos e assertivos para a empresa. A qualidade do gerente na empresa tem que levar em consideração os seguintes aspectos: a sua motivação, a integridade pessoal, a sua liderança e o seu desenvolvimento. As responsabilidades gerenciais estão vinculadas ao papel do gerente em relação ao pessoal e ao organizacional. O pessoal vai retratar a contratação, o treinamento e a supervisão. Organizacional, direção das operações diárias, concordar com as políticas e procedimentos, recomendar mudanças para ótimos resultados, manter a gerência informada, criar e manter a produtividade da equipe. Vamos compreender e identificar as habilidades gerenciais. As atividades gerenciais envolvem um conjunto de funções e de habilidades que conduzem o trabalho do gestor na organização.
Para a Mota, a compreensão do papel do gerente envolve 4 dimensões básicas: a cognitiva, que são baseados nos seus conhecimentos, a analítica, que está baseada nas suas ações, e a comportamental, que é na sua postura e atitude em relação à equipe e na sua habilidade de ação, no saber fazer um planejamento. Escolha da carreira. A escolha da carreira, ela está definida ou é considerada através de 2 categorias. A primeira é a compatibilidade e a segunda é o processo de escolha. A categoria de compatibilidade referencia os interesses e as necessidades das pessoas. Nós passamos por etapas. A primeira etapa, ou o primeiro estágio, faz parte do estágio da fantasia. O que isso quer dizer? São os sonhos de crianças, quando a gente imagina e sonha o que queremos ser quando crescer. Depois temos o estágio das escolhas, tentativas, baseado nos nossos interesses. Neste momento é quando estamos escolhendo a profissão propriamente num vestibular ou num processo seletivo. O terceiro estágio das escolhas é mais realista. Ele está baseado nas nossas opções de carreira mesmo. Está baseado dentro da empresa, na visão que nós temos da carreira em particular. Devemos também considerar que existe um outro aspecto importante para a compreensão do processo de planejamento individual de carreira, que é a escolha das nossas carreiras através das necessidades e habilidades no estímulo ou inibição das opções por profissões e cargos. Segundo o autor Edgar Schein, ele estudou e pesquisou, na verdade, a escolha da carreira através de um diagnóstico. Por que nós escolhíamos uma determinada carreira? A partir daí, percebeu-se que as pessoas têm uma autopercepção do que elas querem para o futuro. Esta autopercepção está baseada nos nossos talentos e habilidades dos trabalhos já realizados. Outro aspecto importante são os motivos e as necessidades baseados no feedback das pessoas ou da empresa e na autoavaliação que fazemos ao enfrentar desafios. E a principal característica da escolha da carreira, segundo Schein, são as atitudes e valores baseados no confronto entre os valores normais, próprios, e os valores da organização ou empresa. Devemos então perceber que todo o processo do planejamento de carreira, a escolha, a estrutura de cada carreira, tudo isso vai evidenciar o papel do gestor dentro da empresa, como ele vai administrar todo esse planejamento. É preciso criar oportunidades, buscar talentos, manter esses talentos através de treinamento e desenvolvimento, buscar novamente desafios e projetos, evidenciar assim uma ascensão profissional de todos os colaboradores, todos aqueles que estão inseridos dentro do contexto da empresa. Não podemos esquecer da cultura e filosofia dessa organização e, principalmente, manter o planejamento de carreira através das ações favoráveis, de um clima organizacional favorável e de toda a sua ferramenta administrativa, toda a sua ferramenta organizacional. A minha dica de estudo para você é o livro A Gestão de Pessoas, Modelo, Processos, Tendências e Perspectivas, do autor Joel Souza Dutra, da editora Atlas. Esse livro vai contribuir para a sua compreensão do planejamento de carreira, através de novos modelos, novos processos e tendências organizacionais. Outro livro importante é o livro Administração de Recursos Humanos, do autor Idealberto Chiavenato, também da editora Atlas. Esse livro representa todos os aspectos e conceitos da administração de RH e seus fundamentos básicos para a sua compreensão do contexto pessoal dentro da empresa. Uma boa leitura, um bom estudo e até mais.